Deus. Boa noite. Pode se assentar. Paz a todos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha gratidão ao pastor Márcio, à pastora Vânia pela oportunidade, ao Gabriel e à Bia. Gabriel, agora estou meio em dúvida se eu te amo depois daquela declaração que você deu lá em cima, porque ele falou que eu era líder dele quando ele era adolescente, ou seja, me chamou de velho. Mas eu te perdoo, viu? Ainda mais que sua mãe está aí, pai, Cristo, irmãos, sua cunhada, uma alegria tê-los aqui. Hoje estou muito feliz, trouxe a minha esposa, amém? Eu orei muito, ela não orou nada, então Deus me abençoou. Os nossos filhos, Natan de 10 anos, a nossa primogênita, a Vitória, amém? E é uma alegria ter os nossos filhos aqui, e a nossa família, está também a minha irmã e meu cunhado. Glória a Deus pela vida deles, amo eles muito, muito feliz. Minha sobrinha Júlia, que está aqui também. A Luísa, cadê a Luísa? Está por aí, hã? Ah, é? Que benção, glória a Deus. Também os amigos Jonas e Carol, seus filhos, prazer tê-los aqui conosco, em nome de Jesus, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 26, glória a Deus. Tivemos um tempo ali muito especial com os adolescentes, e que tempo maravilhoso, né, Gabriel, Bia, uma unção poderosa ali sobre eles já, e eles pegando fogo e incendiando a nossa vida. Eu quero ler apenas o versículo, Atos 26, eu quero ler apenas o versículo 28. Atos, capítulo de número 26 e o verso de número 28. Todos já acharam? Amém? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra. Vai ser bem rápido, um versículo curto, mas para mantermos a reverência à palavra de Deus, diz assim: Então Agripa disse a Paulo: falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Amém? Pode se assentar para a glória de Deus. Antes de começar a pregar, estou lançando, na verdade, no mês de julho, um livro que eu escrevi junto com a minha esposa. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio, sou pastor na IEQ Lagoinha, em Ribeirão Preto. É a igreja quadrangular no bairro da Lagoinha, né? E todo mundo fala: nossa, você é da... como é que vai o André Valadão? Eu falo: olha, eu não sei porque eu sou da quadrangular, mas se eu fosse... Brincadeira. E nós estamos no bairro da Lagoinha. Inclusive eu moro no bairro perto da igreja, eu moro no bairro da Lagoinha. E nos últimos 3 anos eu tenho pastoreado os adolescentes. Em 2019 nós começamos a trabalhar, tinha 30 adolescentes, eram 2 células. E hoje nós temos 350 adolescentes no nosso trabalho. E tem sido um grande desafio, uma bênção. Nós temos hoje, só nos adolescentes, 70 células, 4 bandas só de adolescentes, eles que fazem o louvor, eles que pregam, eles que fazem todo o trabalho. E nós temos vivido um tempo muito incrível. E ano passado meu pastor falou: Júlio, por que a gente não abençoa outras igrejas, abençoa outras pessoas, falando que você está vivendo aqui? Por que você não escreve um livro sobre os fortinhos, que o nome dos adolescentes lá é Fortinhos, para adolescentes? Porque eu não sei porquê, pastor Márcio, tudo que você vai fazer com adolescente é inglês, eu não sei porquê. Tudo que você vai fazer com eles é inglês. Então tá bom, vamos lá. E aí nós começamos a pensar sobre isso. E um dia estávamos orando, eu e a minha esposa, e um dia na mesa ela falou: nossa, a gente fala tanta coisa, né? O tema do livro tem que ser bombardeados. Como pastor de adolescentes, se você me perguntar, eu vou dizer: eu nunca vi uma geração tão bombardeada como essa. Eu me converti com 14. Então nos últimos 4 anos, né? Desculpa, é vezes 7, quase vezes 7. Nos últimos 27 anos, que eu tenho 41, eu tenho liderado jovens e depois pastoreado e adolescentes. Mas, por exemplo, aos 41 anos eu não me lembro, com 14, com 15, ver tantos adolescentes com pensamentos suicidas, por exemplo. E eu não vou exagerar no que eu vou dizer a vocês. Eu recebo ligação
esposa, para acudir algum adolescente que está assim. Abandono. Como é difícil, irmãos, ver adolescentes abandonados. Eu sou pai de 2. De vez em quando eu tenho vontade de abandonar. Pelo tanto que eles comem, agora foi as férias, irmãos. Eles pediram ir para a casa do meu sogro e da minha mãe, e dos meus pais e dos pais da minha mulher. E eu louvei a Deus, dei até o testemunho na igreja, irmão. Meus filhos estão 15 dias na casa dos meus pais, meu sogro e da minha sogra. Eu estou rico, porque isso parece o devorador. E eu fui conferir se eu tinha dado dízimo esse começo de férias. E então nós estamos vivendo aí tudo isso, né? Os nossos filhos são nosso desafio. Eu, por exemplo, tenho um laboratório dentro de casa, que é a minha filha, né? E os filhos mexem muito com a gente, né? Eles nos desafiam, então a gente tem que ser mais crente, a gente tem que ser melhor. Os filhos mudam tudo na nossa vida, né? De fato. E os nossos filhos mudam até a nossa teologia às vezes, né? Porque eu, desde que eu me converti, e continuo ainda crendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não é? Mas confesso aos irmãos que a minha filha pode mudar a minha teologia. Porque se ela começar a namorar antes de Jesus voltar, vai ser uma grande tribulação. Ela está assim para mim: não pai, não pai, não pai. Aí que eu faço mesmo. Tô brincando, já combinei com ela, quando ela começar a namorar, eu vou orar para Jesus matar o rapaz. Tá com vergonha, filho? Mas eles nos desafiam. E aí nós fomos escrevendo sobre tudo isso, como eles são bombardeados na escola. No começo de junho, um dos nossos líderes, que é muito evangelista, eficiente, firme, filho de pastor, menino crente, ele foi para a diretoria. Eu falei: rapaz, líder meu indo para a diretoria da escola. Ele falou: pastor, eu fui para a diretoria porque eu chamei uma menina pelo nome e não pelo gênero que ela se apresenta. Então eu fui chamado de homofóbico. E aí então nós não apenas estamos vendo eles sendo curados, mas nós estamos munindo eles para que eles saibam se posicionar aonde quer que eles convivam. E não se esqueçam, não vai melhorar, vai piorar. Mas eu não sei você, eu tenho sentido, e nesse ambiente profético aqui, que Deus me fez para esse tempo, porque eu estou pronto para essa guerra. Eu estou pronto para munir aqueles que Deus tem colocado na minha mão para pastorear. Então eu falo sobre abandono, eu falo para os adolescentes, nós falamos sobre abandono. É muito triste, é muito duro, né, ver os pais que abandonam os filhos e como eles se sentem. É muito duro ver eles vivendo em escassez, em dificuldade, porque o pai e a mãe não cuidam deles. E aí eles têm dificuldade na identidade, eles não sabem quem eles são. E aí então eles têm crises existenciais, crises de ansiedade, automutilação. Tudo isso são bombardeios que eles estão recebendo. E aí nós colocamos aqui algumas coisas que eles podem se defender desse bombardeio. Por exemplo, a minha filha, eu vejo muito isso na vida dela, é um testemunho real na vida dela. Ela tem uma vida devocional diária, saudável. 80% dos nossos 350 adolescentes todos os dias fazem devocional. Porque muitas vezes, pai e mãe, nós não vamos conseguir entrar com os nossos filhos em todos os lugares. Mas se eles tiverem a Bíblia no coração, e isso que é importante, eles vão saber aonde eles podem ou não entrar. Amém, pais? Agora que você falou amém, vai a dura. Só que como nós vamos cobrar a devocional dos nossos filhos se eles nunca nos veem lendo a Bíblia? O fruto nunca cai longe da árvore. Eu conto essa experiência aqui. Eu fui visitar um cliente com uma pessoa eu era supervisor, e aí o vendedor que estava comigo perguntou ao cliente: e a sua filha vai bem? Ele falou: ela é bem teimosa. E a vendedora falou: teimosa como uma mula? Ele disse: não, teimosa como a mãe e o pai. Porque o fruto não cai longe da árvore. Quem você é, será quem os seus filhos serão. Se você ama a Deus, seus filhos também amarão a Deus. Ensina o menino. Ensina o quê? No caminho. Ou seja, você precisa andar com ele neste caminho para que ele saiba qual é o caminho. Não é ensine o caminho, é ensine no caminho. Então ele precisa aprender junto com você. E aí
Falo também aos pais, porque, por exemplo, uma experiência que nós estamos tendo é que, por exemplo, pais divorciados, e essa é uma realidade na igreja evangélica hoje, não é? Casamento, nós precisamos pregar como pastores, não é simples ser pastor, hoje é muito desafiador. Então nós vamos falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. Mas aí tem uma coisa que pega, e eu escrevi sobre isso nesse livro. Muitos pais que se divorciam, eles parecem que perdem a autoridade de filho. O que tem a ver o seu filho com o seu casamento, que deu certo ou não? Se você se separou, ele deixou de ser seu filho? Você deixou de ter autoridade por ele? Mas por que no dia a dia é assim? E os adolescentes são tão espertos porque eles começam a negociar com os pais. Eles veem que os pais se sentem culpados, e eles então começam a trabalhar assim com os filhos e usa isso com barganha. E eles fazem desde pequeno, eles precisam ser espertos. Quando a criança bebezinho está no berço, ela chora, ela fala, deixa eu ver quem vai ser o primeiro que vai vir. O primeiro que vem ela já sabe, agora toda vez que eu chorar esse banana ou essa banana vai vir me atender. Na adolescência é a mesma coisa. Eles começam a querer negociar. Não importa o que você viveu. E você tem que olhar para o seu filho e dizer assim, ó, quando você crescer, nós vamos falar sobre esse assunto de casamento. Agora, eu sou seu pai e eu mando. E todo sábado eu e a minha esposa perguntam assim, quem são os adolescentes que o pai obrigou? Aí alguns levantam a mão assim. Aí eu falo, no final me dá o nome do seu pai e de sua mãe que eu quero orar por ele, dá um abraço nele, porque ele tem que te obrigar mesmo. Enquanto você estiver morando na casa dele, comendo a comida dele, você tem que obedecer ao seu pai. E tem que obrigar a ir para a escola. Tem pai que fala, eu não quero obrigar, ele tem que ir voluntariamente. Você está achando que o diabo vai trazer as coisas assim para ele ter vontade de ir para a igreja? Tem hora que você tem que falar, você vai para a igreja. Você vai lá. Se não der muito certo, você dá uns 2 beliscão nele, santo. Se for pequeno, né? No adolescente não dá para mais porque não funciona. Mas eu falo sobre isso também. E fiquei muito feliz aqui de ouvir o Gabriel e a Bia lá em cima, galera. A outra líder também. Aqui é separado. Muitas igrejas, os adolescentes é um puxado dos jovens. E aí o adolescente nem é criança e nem é jovem, ele não sabe o que fazer. E é muito legal as igrejas que têm feito um trabalho para adolescentes. E nós temos vivido isso lá, amém? Então eu escrevi tudo isso aqui, no final tem testemunhos também de alguns adolescentes que deixaram. Um menino em 2020 parou de tomar remédio controlado no meio da pandemia, no nosso trabalho, mesmo online, nós tivemos esse testemunho. E enfim, outros testemunhos, pais, outra coisa que nós temos experimentado, pais que têm se convertido por causa dos filhos, pais que têm se batizado por causa dos filhos, isso é incrível, amém? Tudo isso aqui, ó, 27 anos por apenas R$30, tudo incluso aqui em algumas páginas, eu tenho certeza que tem abençoado. Na minha igreja nós temos 2 psicólogas que agora, elas são psicólogas de, como se fosse pediatra, né, porque pediatra é até 17 anos, então um adolescente vai no pediatra ainda, né, até 18 eu acho que é, e elas estão indicando o meu livro agora, 2 psicólogas, e uma delas deu a honra de dar o meu livro para o Augusto Cury. Eu dei essa honra para o Augusto Cury. Brincadeira. O Augusto Cury é de Ribeirão Preto. E aí o meu livro chegou até ele. Estou muito feliz. Porque é tempo de nós curarmos esta geração. É tempo de nós nos levantarmos para que essa geração possa ser mudada, transformada, restaurada, para que eles possam viver para a glória de Deus. Amém? O texto que eu li tem permeado o meu devocional desta semana, e eu tenho buscado no Senhor, e esse texto ficou muito forte no meu coração. Você sabe que o capítulo 26 de Atos é a releitura do capítulo 9, quando Paulo aceita Jesus. Paulo está fazendo a sua defesa, e ele então agora está contando no capítulo 26 o que foi que aconteceu com ele. E você se lembra perfeitamente que no capítulo 9 de Atos, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele transpirava a morte quando ele teve um encontro com uma luz, e então ele ouviu o Senhor falando com ele. E é isso que eu amo no Evangelho. Eu amo no Evangelho é que um homem que estava transpirando morte, desejando morte, acreditando que estava fazendo a coisa certa, quando tem os seus olhos iluminados, então ele agora entrega a sua vida por completo a Cristo, ele tem a sua vida transformada, ele então agora não é mais o mesmo, e isso é incrível no Evangelho. Depois que o Evangelho entra na nossa vida, nós não somos mais os mesmos, não somos as mesmas pessoas.
O Evangelho dá esse poder, e Paulo está dizendo: eu vivi uma transformação na minha vida, no meu caráter, na minha mente. A minha vida foi completamente alterada. Eu tive todos os meus algoritmos totalmente alterados por causa do poder do Evangelho. E agora Paulo está contando essa história. Ele está contando tudo o que aconteceu com ele, e porque ele foi entregue para ser preso, mesmo sendo cidadão romano. E aí então Agripa vai dizer para ele, um rei, o texto que nós lemos, ele disse: então Agripa disse a Paulo: falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. O Evangelho é irresistível. O que eu acho incrível é que o Evangelho é irresistível. Por isso que as pessoas querem colocar em nós, por isso que eles querem nos taxar, que temos discurso de ódio, porque eles querem afastar-se de ouvir o Evangelho, porque a hora que eles ouvirem, o Evangelho é tão irresistível que eles vão entregar a vida deles a Cristo. É impossível você olhar para Cristo, é impossível você ouvir sobre Cristo e isso não quebrantar o seu coração. Eu sou um amante da Bíblia, mas eu sei que se você também e ver a Bíblia na televisão foi incrível através de The Chosen. Quem assistiu The Chosen? É poderoso demais, irmãos. É aquilo que você lê, você vê, e eu imagino um Jesus exatamente daquela maneira. Ele era irresistível. De você olhar para ele, aos mais maduros, quantas vezes você disse: eu vou largar a igreja por causa de alguém, e aí então você ouviu um louvor, e você disse: quer saber? Vou ficar por aqui mesmo. Então você disse: eu vou parar de servir na igreja. Esses dias eu conversava com um pai, e ele disse: eu tinha colocado no meu coração que nunca mais eu ia ajudar ninguém na igreja. Porque eu havia ajudado muito numa igreja, eu havia servido muito numa igreja, e aí então eu fui ferido naquela igreja pela liderança, e no meu coração eu não queria mais ajudar ninguém. Até que então ele entrou na igreja, e algumas pessoas começaram a se tornar família para ele. Algumas pessoas começaram a se tornar pessoas que ele amava muito, pessoas que ele queria bem. E o que Deus fez? Deus colocou essas pessoas que ele queria bem em uma situação adversa. Mas ele tinha dito: eu nunca mais vou ajudar ninguém. Mas aí então ele viu irmãos da igreja passando por grandes dificuldades, e ele disse: eu não posso não fazer nada. E aí ele havia se esquecido das suas feridas, porque o Senhor já o havia curado. Ele então pegou um pouco do dinheiro e ele falou: Senhor, como eu vou fazer isso? Eu estou há 4 meses sem trabalhar. E o Senhor falou: mas eu te abençoei, e eu coloquei amor no seu coração. E ele então abençoou as pessoas que ele tinha tanto amor, porque só pessoas que ele amava muito poderiam fazer ele mudar o coração. Porque você diz: eu não vou mais servir ao Senhor porque eu já dei tanto e fui tão pisado. Mas é incrível, porque você olha para Jesus e diz: Senhor, esquece tudo que eu disse, eu quero continuar gastando a minha vida para Jesus. Eu quero continuar gastando a minha vida para o Senhor. É como quando Timóteo, alguns estudiosos dizem que Timóteo aceitou a Jesus quando ele viu Paulo apedrejado. Imagina, ele vendo Paulo apedrejado, ele disse: quem fez isso com você? E Paulo dizendo para ele: foi Jesus. Ele falou: você sofreu, tomou pedradas de Jesus? Ele disse: não, eu tomei dos homens, mas eu tomei porque eu amo Jesus. E não são essas pedradas, é a minha quase morte que vai me fazer retroceder. Eu gosto do que o apóstolo Paulo, eu sempre falo sobre isso, eu gosto do que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, 22, ele diz: quanto a mim, no meu interior, eu tenho prazer na sua lei, não importa o quanto eu sofra, no meu interior, a palavra de Deus é irresistível, o evangelho continua sendo irresistível, de tal maneira que não importa se o homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia a dia. Em dia a dia eu me renovo na presença de Deus. Eu abro a Bíblia e
ele começa a falar comigo, e o meu maior culto não é quando eu vou à igreja, o meu maior culto é quando eu abro a minha Bíblia, e eu então começo a ouvir o meu pai, falando das minhas necessidades ao meu coração, e você começa a ver a sua casa entrando nisso. Agripa está desesperada dizendo, eu não posso ouvir você mais 30 segundos, é assim como quando alguém vem para a igreja com o coração quebrantado, você diz que não quer mais, mas 30 segundos você ouvindo o seu mestre, você muda completamente de ideia, porque o evangelho é isso, é uma mudança de ideia. O evangelho é isso, ele muda a sua perspectiva. Então você começa a servir a Deus sem expectativa nenhuma, mas o evangelho volta a aumentar a sua expectativa, porque a palavra é irresistível, o evangelho é irresistível. Agripa está desesperada dizendo, eu não posso ouvir mais você falar. Ele não está ouvindo um pastor pregar no púlpito, ele está ouvindo um homem que está sofrendo pela justiça, ele está ouvindo um homem numa condição adversa, ele está ouvindo um homem que tinha tudo para não falar da sua conversão ou do que ele vivia, mas ele fala, como pode um homem sofrer tanto e continuar pregando? Isso é irresistível. É por isso que eu tenho aumentado as minhas expectativas em Deus e em sua palavra. É por isso que eu estou aumentando a minha expectativa para ver mais adolescentes sendo quebrantados e entregando a sua vida a Jesus. É por isso que eu estou aumentando a minha expectativa para crer, e vocês também devem aumentar a expectativa de vocês, porque o que Deus está fazendo na vida de vocês nesse final de semana vai alcançar a vida de muitos outros. Ele não está fazendo só por causa de vocês, Ele está fazendo por causa daqueles que vão ser alcançados pela transformação de vida de vocês. E as pessoas vão dizer, como tudo isso aconteceu? E eles vão querer saber, porque o que vocês estão vivendo vai se transformar em algo irresistível para eles. E aqueles teus amigos que não querem ouvir vocês, eles não querem ouvir porque eles sabem que daqui a pouco eles vão estar aqui. Falo muito isso para os adolescentes, eu digo para eles, olha, se vocês começarem a pregar, vai acontecer, vai dar certo. Não se preocupem com a perseguição, porque todos eles vivem isso na escola. Alguns têm sofrido bullying e eu falo para eles, continuem firme, vai dar tudo certo, o Senhor vai honrar vocês. O diabo está querendo resistir a algo que não vai ter como ele fazer isso acontecer, não vai ter como resistir. E aí de repente um vem e diz assim, pastor, aquela pessoa da escola me pediu oração essa semana. Eu disse, começou. E o confrajovem dessa semana, essa é a mensagem de Deus, começou. O que eu vou fazer já começou. O que Deus vai fazer, Gabriel, Bia, já começou. E agora as coisas que virão são apenas tudo aquilo que já está no coração de Deus, que estava esperando nós entendermos e termos esta visão, a nossa mente aberta no sentido do evangelho, para entender que quando nós abrirmos a nossa boca vai ser irresistível. Quantas experiências eu tenho de ver pessoas que queriam viver no mundo e no pecado, mas quando nós pregávamos e eles estavam em adversidades, eles nos pediam oração. Por quê? Porque o evangelho é irresistível. Se nós cremos nisso, você que é pai vai falar isso no seu trabalho. Mãe, você vai falar isso no seu trabalho. Você, irmão, em qualquer lugar você vai ter a oportunidade, vai pregar o evangelho. Esse texto é muito poderoso. Mas o que vai acontecendo, nós vamos deixando que isso se esfrie. Quando as 7 igrejas da Ásia vão receber a sua carta, lembra como começa e como termina? No capítulo 2, verso 4, a mensagem para a igreja de Éfeso é: eu tenho contra você que deixasse o seu primeiro amor. E termina na última igreja de Laodiceia, e o Daniel citou aqui, Apocalipse 3:20, está dizendo que na igreja de Laodiceia, Jesus está lá de fora. Porque se você começa a perder o amor, e o primeiro amor, e não é o primeiro amor pelas pessoas, é o primeiro amor pelo Senhor. Então se as pessoas te feriram, isso não significa que você tem que continuar, que você tem que parar de servir ao Senhor. Você tem que continuar servindo, porque Deus é um Deus que ama as pessoas que continuam servindo, mesmo que outras pessoas equivocadas, no momento difícil, ou não sei por qual motivo te feriram,
você precisa continuar servindo ao Senhor. Mas há um grande desafio para a juventude, para os adolescentes de hoje, cada vez começa mais cedo. Porque quando eles abrem o Instagram, eles veem hoje, por exemplo, é assustador, mas o canal do YouTube que mais cresce todos os dias, eu fiz essa pesquisa faz uns 7 meses mais ou menos, mas deve ser a mesma ainda, é o Condzilla, que é um canal de funk. Então os MCs vão colocando lá nas redes sociais deles, eles colocam uma vida com carros caríssimos, roupas caríssimas, e anunciando que eles vão sair por aí com um monte de mulher. E aí eles querem colocar um padrão na cabeça dos adolescentes. E no final eles dizem: eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não é o nosso Deus. Quando eles agradecem a Deus pelo que eles têm, eles estão agradecendo o Deus deste século. Vamos na Bíblia? Mateus capítulo 4. Jesus: se prostrado me adorares, eu darei todos os reinos dessa terra. Porque não existe prosperidade vinda de Deus que não tenha santidade. Então eles agradecem a Deus pelas coisas caras que eles têm, mas eles dizem: mas nós vamos para a revoada sair com um monte de mulher. Não, Deus não está nisso. Deus não entra nessa sujeira. E o nosso desafio como pastor é anunciar para essa juventude: vocês têm que estar crescendo a cada dia. Quando eu era pequeno, por exemplo, o desejo de todo garoto era ser jogador de futebol. Mas se você for em Israel hoje, o desejo da maioria dos adolescentes é ter uma startup para vender por bilhões para o mundo. Então perceba que Deus está trazendo uma riqueza e uma prosperidade muito cedo hoje. Há muitos adolescentes que sustentam seus pais, mas eles não podem se perder no meio do caminho achando que o dinheiro ou que a prosperidade vai dar a eles um poder que eles não têm. E pasmem, esses influenciadores de fato estão influenciando uma geração enorme. E nós vamos ficar quietos? Nós precisamos nos levantar dizendo a essa geração que os olhos de Deus estão procurando uma geração de adolescentes e jovens que queiram se derramar na presença de Deus. O nosso trabalho é muito batidinho assim. Nosso trabalho é um trabalho de repetição. Todos os meses nós fazemos o mesmo culto, os mesmos cultos. Então no primeiro sábado, semana que vem, é worship, tempo de adoração, quebrantamento, uma palavra de 15, 20 minutos, os adolescentes derramados no chão, se quebrantando. No segundo nós fazemos o meninos e meninas, então nós separamos os meninos e as meninas e falamos o mesmo assunto sobre uma perspectiva diferente. No terceiro nós fazemos o podcast, nós colocamos uma mesa em cima do altar assim, e nós falamos e fazemos o podcast. No último, que foi ontem, nós fazemos o pais e filhos. E aí então nós convidamos os pais para conhecer o nosso trabalho, para acompanhar os filhos. Porque uma coisa também que nós estamos percebendo, pastor Márcio, pastora Vânia, é que muitos pais estão cometendo o mesmo erro de Maria. Vocês lembram que eles subiram para a festa, e aí eles estavam indo embora, 3 dias eles sentiram falta de alguém. Quem que era? Quem? Muitos pais estão cometendo o mesmo erro. Qual é o erro da Maria? Estão jogando na igreja e falando assim: a igreja que se vire com meu filho. Só que a igreja é parte do processo, a educação é em casa. Não terceirize o seu trabalho. Não terceirize. Trabalho com o seu filho é seu. E não importa se o seu filho está passando problemas, está desviado, o seu filho é de Deus. O pastor da minha igreja tem 51 anos, faz 52 agora. E ele pegou a igreja há 6 anos, 7 anos. A mãe dele ficou doente, era pastora da igreja. E aí então o superintendente pediu para ele assumir a igreja, e ele pegou a igreja com 70 pessoas há 7 anos atrás. Hoje a nossa igreja tem 5.000 membros. Ele disse: sabe por que eu sou um pastor hoje que tenho 5.000 membros? Porque na minha juventude eu vivia na droga, na prostituição, e todo dia eu chegava em casa e eu pegava minha mãe orando por mim. E a minha família dizia: esse não vai ser nada. Minha mãe dizia: ele é pregador. E eu chegava louco de droga e todo mundo dizia: esse não vai dar em nada. Minha mãe dizia: ele é pastor. O que
você está dizendo sobre os seus filhos? Eu me espanto no meu trabalho, ainda com pais jogando palavra de maldição para os filhos, pais crentes. Pais que querem derramar sobre os seus filhos na hora da ira um monte de palavras. Não vai dar certo. Não vai dar. Eu, na minha casa, os meus filhos chegam junto. Quando eu estou um pouquinho fora, eles falam: você não está muito bem não, nós vamos orar por você. E a oração é: Senhor, tira dele esse espírito ruim. Porque muitos pais querem apenas jogar os seus filhos no templo. Muitos pais querem colocar palavras de maldição sobre os seus filhos. Muitos pais olham seus filhos desviados e ficam sem esperança. Ele já está sem esperança, mas você não pode ficar. Você tem que profetizar sobre a vida dele. Porque cada dia mais cedo nós vemos os adolescentes perdidos. E pais também. Outro dia uma mãe disse: eu não sei o que fazer com o meu filho. Quantos anos ele tem, irmã? 12. Falei: vem aqui, quem está precisando apanhar é você, irmã. 12 anos você está... Chega junto, conversa com o menino, explica para ele, conversa com ele, diz para ele: quem manda é você. Nós precisamos de pais que, pelo poder do Espírito Santo, liderem as suas casas. É para este tempo que nós fomos levantados. As políticas públicas vão piorar em muitos aspectos pela esquerda. E eles vão querer colocar sobre os nossos filhos e na educação muitos comportamentos que nós precisamos lutar dentro de casa e ensiná-los. Eles precisam estar preparados para este tempo. Porque o diabo quer calar a nossa voz. E nós precisamos nos levantar e levantar esta geração. E não são só os pastores e líderes, são os pais dentro de casa declarando: o meu filho é uma bênção de Deus. Quantos pais nos procuram e dizem: pastor, meu filho, minha filha agora está em dúvida sobre a sua identidade. Vamos orar, vamos guerrear por essa mentira do diabo e vamos declarar que eles nasceram para ser tudo aquilo que Deus sonhou para eles. Nós não podemos mais, igreja, pais, deixar que os nossos filhos sejam moldados pelas redes sociais. Uma geração que a única coisa que sabe de relacionamento é sexo. E muitos deles chegam destruídos na igreja porque eles achavam que isso era uma brincadeira. E quando eles vêm destruídos, um peso de culpa. E a culpa não é um sentimento suportável para um ser humano. Por isso que Jesus disse em Mateus 11: vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas culpadas geralmente estão cansadas e sobrecarregadas. E você não precisa mais levar culpa. Jesus já carregou ela por nós. Ele já levou toda a culpa. E é tempo de nós nos levantarmos com poder, com autoridade no poder do nome de Jesus e pregarmos. Eu estou orando, eu creio. Os adolescentes da nossa igreja vão fazer um culto no estádio ainda. Eu estou orando por isso. E nós, como pais, precisamos entender uma coisa. Precisamos entender qual é a luta, as lutas que eles vivem. Precisamos entender e orar. Muitos pais dizem: isso é uma fase. E às vezes não é uma fase, é uma seta maligna que se você deixar só pelo tempo, não vai resolver. Você precisa orar, precisa entrar no quarto dele e orar, precisa colocar a mão na cabeça dele e dela e orar. Porque às vezes não é apenas uma fase, não é apenas um momento, mas é uma seta maligna. Você não sabe o que ele está vivendo. E muitos adolescentes, cada vez mais o comportamento deles é introvertido. Eles são introspectivos, eles não falam, e eles vão remoendo. E o diabo vai colocando seta na cabeça deles, porque eles não abrem para falar. Eles não querem preocupar os pais, eles não querem ser um problema. Então muitas vezes eles não querem falar, e o diabo os atacando. E nós precisamos parar e perguntar para os nossos filhos como é que estão as coisas, e ouvi-los, e entendê-los, e entender por que o diabo está vindo nesse caminho com ele. Porque essa área para ele é um sofrimento. Por quê? Nós não podemos deixar eles serem entregues às suas paixões. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. E no amor há confronto. Há pais que dizem: eu tenho que aceitar o meu filho como é. É óbvio que você deve aceitar o seu filho como ele é. Mas
você precisa dizer para ele aquilo que você acredita, se é que você acredita. E dizer a ele: você nasceu para ser tudo, exatamente tudo o que Deus sonhou para você. E você também pode ser tudo, inclusive o que Deus sonhou para você. Mas há pais que dizem: não, isso aí é uma coisa que está na vida dele, na vida dela, e eu vou fazer o quê? Orar, pelo menos. Guerrear, pelo menos. E entender. Alguns que sofrem bullying na escola não falam e começam a entrar em depressão, automutilação, e está acontecendo dentro da sua casa. Esses dias a minha esposa pregou na igreja sexta-feira e ela lembrou de um testemunho de uma família que estava assistindo televisão em casa. E infelizmente tocaram a campainha da casa da família no apartamento, e eles perguntaram: você tem uma filha dessa idade? Um filho, não sei. Sim, o senhor precisa sair conosco. Mas o que aconteceu? A sua filha se jogou do prédio. Os filhos estão se perdendo dentro de casa, e nós não estamos vendo isso. Nós não acreditamos que o evangelho é irresistível, por isso nós não temos falado isso para eles. Nós achamos que a Bíblia não vai dar solução, e a Bíblia é remédio para qualquer dor, para qualquer enfermidade. É a Bíblia. Se você perguntar qual é o segredo do meu trabalho, Júlio, qual é o segredo para hoje você ter 350 adolescentes? Primeiro eu vou dizer a você: nenhum, não existe segredo. E o que você faz? Duas coisas: Bíblia e oração. De vez em quando a gente inverte, oração e Bíblia, mas é só isso. Porque é só isso que salva, é só isso que transforma, é só isso que cura. Eu disse para ele: duas coisas eu faço no meu chamado aqui enquanto sirvo vocês. Primeiro, Eclesiastes 9:10: que em todo o tempo as vossas vestes sejam alvas, e jamais falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Meu trabalho é fazer você viver em santidade. Mas se no meio do caminho der errado, eu quero lembrar vocês que existe um caminho de volta que chama arrependimento. Porque nós vamos ensinando eles a servirem a Deus, a servirem a Deus, a servirem a Deus, servirem a Deus. Quando eles tropeçam, eles dizem: eu já não me adequo mais, porque aquela galera lá é muito santa. E sabe o que eu amo em Jesus? Que embora ele fosse santo, todas as vezes que ele ia falar com as pessoas, ele diminuía o volume da santidade na sua vida. E ele simplesmente as abraçava, ele as amava. A Bíblia diz, e você sabe em João 4, que ele está falando com uma mulher que tinha 5 maridos. E ele não vai lá falar para ela que ela tinha 5 maridos. Ele apenas diz para ela: eu sei quem você é. E você sabe que ela foi ao meio-dia, no pior sol, ao invés de ir às 9 horas, porque todo mundo tirava água do tanque às 9 horas. Ela não queria ir porque não queria que ninguém a julgasse. Até que ela encontra Jesus e ele tira então toda a culpa dela, porque ele simplesmente é irresistível. Diz que ela levou um cântaro para encher de água, e quando ele começou a falar com ela, ela esqueceu o que ela foi fazer. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você esquece os seus planos, você esquece os seus sonhos, e você fala: eu quero os seus para a minha vida, porque você me conhece muito melhor do que eu mesmo. Muitos pais precisam investir tempo em pedir a Deus qual é o futuro dos seus filhos. Eu preguei esses dias lá e falei para os pais: pais, vocês precisam saber qual é o futuro dos seus filhos. Então o pai colocou na cabeça que o menino quer ser jogador de futebol, mas ele não quer. Aí vai ser um conflito até o menino sair de casa. Então você é advogado, quer que seu filho seja. Aí vai ser uma luta, um desgaste. Aí desgasta o filho, desgasta o casamento, fica tudo desgastado. Porque a gente esquece que Deus está lá no futuro. No futuro Ele já sabe que os nossos filhos serão. Que tal a gente perguntar: Deus, o que o Senhor quer que o meu filho seja? Porque assim eu vou economizar dinheiro, assim eu vou economizar tempo, assim eu vou economizar desgaste. Eu estava pregando esses dias sobre Juízes 14, quando no 13 Manoá recebe, a mãe de Sansão recebe o anjo, e Manoá fala: o que vai ser o menino? O anjo fala: eu já falei para a mãe, mas ele diz: o menino vai ser nazireu de Deus. Ou seja, ele já tinha uma informação. Quais as informações que você tem do seu filho? Só dos problemas que ele está vivendo? Busque as informações e a revelação daquilo que Deus tem preparado para ele, e você vai ter uma direção de oração, e o seu filho não vai resistir às suas palavras. Ele vai dizer: como é que meu pai sabe disso? Como é que minha mãe sabe disso? E você vai dizer: o Evangelho me mostrou, e como ele foi irresistível para mim, vai ser para você.
nós perdemos muito tempo da nossa vida com muita resistência. Então nós vamos resistindo durante o tempo à igreja, ao ministério, e nós vamos transferindo isso para os nossos filhos. E é impactante uma outra história que a minha esposa contou na sexta. Ela disse que um pai começou a levar o seu filho na escola, e o filho falou: não, pai, me deixa meio longe da escola. Eu sei que aqui em São Caetano não tem isso, que os filhos não têm vergonha, só lá em Ribeirão Preto. E aí o pai deu um beijo no filho na frente de todo mundo, e o filho ficou todo envergonhado e foi para a escola. No outro dia o filho vai de novo, porque havia quebrado a sua bicicleta, e o pai fala: não, pai, hoje não precisa me levar não, que eu já arrumei uma carona. O pai falou: não, faço questão de te levar. E aí ele falou: pai, tudo bem, mas me deixa uma esquina antes da escola, porque ele não queria que ninguém visse. E o pai falou: não, vou te deixar na frente da escola. E quando o pai deixou, o que o pai fez? Deu um beijão no filho. Eu vou levar meu filho na escola e falar: pai, por favor, não grita que me ama na frente de todo mundo, que eu fico com vergonha. Que eu espero ele chegar, ele desce do carro, eu espero ele chegar bem na porta e eu grito: eu te amo, filho. Ele faz assim, ele sai assim, ó. E todo mundo rindo. E o pai abraçou o filho e deu um beijão nele. Passou o dia, a mãe estava fazendo, ele estava voltando da escola, a mãe estava fazendo almoço, o filho falou: mãe, você me dá licença que eu preciso conversar com meu pai? A mãe falou: tá bom, termina o almoço daqui a pouco. Falou: senta aqui, pai, quero te agradecer que você me deu esse beijo, e todos os meus amigos da classe perguntou para mim o que eu fazia, que você sempre me dá um beijo, porque eu não lembro a última vez que meu pai deu um beijo em mim. São coisas tão simples, são coisas tão pequenas, mas nós temos a síndrome de Naamã. Então a gente quer dar o iPhone 13 Max Pro Extra Super, que até voa, mas a gente não dá um abraço. Qual que é a síndrome de Naamã? Ah, tá de brincadeira, Abana e Farpar são rios melhores. E aí os servos deles dizem: meu pai, 5:13 de 2 Reis, se o profeta te pedisse uma coisa grande, o senhor não faria? Por que o senhor não quer fazer uma coisa pequena? Deus está no bom dia que nós damos para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Deus está no abraço que nós damos. E nós começamos a nos tornar irresistíveis também, não pelas coisas grandes que nós fazemos. Eu desejo que vocês façam coisas muito grandes, mas que nós sejamos aqueles que não negligenciam as pequenas coisas, que não negligencia afirmar e reafirmar o quanto você ama o seu filho. Diga todos os dias para ele: eu te amo. Diga para ela: eu te amo. Todos os dias. E é muito legal que alguns filhos de vez em quando perguntam, né? Pai, você me ama mesmo? Vem aqui, te amo mesmo. Você come demais, mas eu te amo mesmo. Um dia eu estava numa loja, eu vi um tênis maravilhoso, R$1.500, mas eu lembrei que eu tinha 2 filhos. Eu falei: até posso, mas eu não devo. Aí minha filha virou para mim e falou: nossa, pai, mas você tem eu. Eu olhei bem pro tênis e falei: mas eu preferi o tênis. Nós precisamos reafirmar nos nossos filhos. Eles precisam ver em nós que o evangelho para nós é irresistível. Quantas vezes eles nos pegam chorando em oração ou lendo a Bíblia? Essa é uma herança que eu quero deixar para os meus filhos, o amor que eu tenho pela palavra, e o que ela tem feito na minha vida e na minha família, e aonde ele tem me levado. Mês de julho eu tenho pregado tantas vezes que eu já nem sei quantas vezes eu preguei. Eu olho para isso, para mim é um maravilhoso isso, é algo maior do que eu posso imaginar, porque a minha irmã está ali. Nós crescemos num lar desestruturado. Eu não era um cara que sabia falar, eu tirava 0 em todas as chamadas orais. Eu tinha vergonha de ir na frente. E eu tinha uma professora que certamente agora que eu sou crente eu já sei, eu tenho entendimento. Na época eu não tinha, ela era endemoniada, porque toda vez que tinha chamada oral ela só chamava o meu número.
Júlio César Lopes Luque. Eu falava, meu Deus. E eu tinha vergonha, eu não falava, eu gostava de falar na frente. Eu estava num evento como esse uma vez, lotado de jovens, milhares deles. Eu me lembro que o pregador estava empolgado. E eu me lembro que eu encostei numa pilastra que tinha no meio da igreja na época. E eu disse assim, eu quero que aconteça tudo comigo. Eu só não quero que um dia você, Deus, me coloque ali para pregar, porque eu não sei falar, eu não sei fazer aquilo ali. Por favor, eu te peço, não faça aquilo. Mas então eu comecei a ler a Bíblia, então eu comecei a buscar a Deus, e isso se tornou tão irresistível na minha vida, que essas coisas começaram a acontecer. E são 27 anos ininterruptos fazendo a mesma coisa. Eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que esses adolescentes vão fazer a mesma coisa. Quando nos sentamos ali em cima e o Gabriel falou, olha, o que eu sou para vocês hoje, o Júlio foi para mim quando eu era adolescente. Na minha cabeça na hora passou um filme. Senhor, é muito tempo fazendo a mesma coisa, é muito tempo amando a sua palavra. E uns meses atrás eu disse para Deus, Deus, tantas coisas acontecendo, eu vou dizer uma coisa ao Senhor, eu não vou negociar fazer a tua obra, eu não vou parar, não importa o que me aconteça, mas eu não vou parar, eu vou continuar te servindo. Eu tenho lido a Bíblia, Senhor, as lutas têm apertado, mas eu vou continuar fazendo isso aqui, porque o Senhor é irresistível para mim. E o Senhor então começa a operar, e as coisas começam a fazer sentido. E aí começou o meu mês de julho, e eu peguei o meu livro no dia 8 na mão. E eu fui na gráfica e o irmão falou, você está chorando? Eu falei, como eu não vou chorar? 27 anos fazendo a mesma coisa. Ver um livro é como, é a mesma, não a mesma, mas muito parecido com a sensação de quando eu vi os meus filhos nascerem. E 27 anos passaram na minha cabeça, eu era só um adolescente como vocês quando ele me chamou. E 27 anos passaram na minha cabeça e eu comecei a chorar. E o cara da gráfica começou a chorar também. Ele falou, vai embora que eu preciso trabalhar, eu não posso ficar chorando o dia inteiro. E eu peguei os livros, coloquei no carro. No sábado eu peguei a minha família cedo. E nós tínhamos um congresso de jovens da igreja quadrangular. 7.000 adolescentes e jovens reunidos. E aí então a Soraya Moraes terminou de cantar e me chamaram. Quer chamar o pastor Júlio aqui, ele vai falar do livro dele. E eu subi naquela tribuna, não preguei, mas fui falar do meu livro. E quando eu olhei aquilo, eu falei, Deus, tudo está fazendo sentido. Cada luta, cada adversidade, eu podendo ajudar tantos adolescentes a serem transformados. Eu concluo dizendo a você, meu pastor chamou na sala dele esses dias. E nós estávamos falando sobre o livro, ele disse, Júlio, eu fico maravilhado com o que vai acontecer com os adolescentes. Ele diz, nós estamos fazendo uma igreja para 10.000 pessoas em Ribeirão Preto. E nós vamos fazer um templo anexo só para os adolescentes. Ele falou, e essa igreja vai crescer, Júlio, eu preciso que você me ajude, você e a pastora Adriana. Porque daqui a 10 anos, eu tenho certeza que esse trabalho dos adolescentes vão sair 10 pastores daí. E eu estou olhando para eles dizendo, Senhor, tem 10 pastores aqui que vão pregar o evangelho em Ribeirão Preto. Olhar para uma mãe, não tem preço, uma mãe agradecer, porque a filha nem mais conversava com ela, e agora a filha olha e diz, eu te amo, mãe. Isso não tem preço, isso é irresistível. Visitar uma menina abandonada pela família, tomou um monte de remédio, estava na UPA, e nós não pudemos entrar e oramos por ela. A assistente social não estava, a enfermeira disse, vocês não podem entrar, porque ela estava muito agitada esses dias. Pegamos ela com um lençol no pescoço, quase se matando de novo, então ela está medicada. E no outro dia era o aniversário dela, e eu tinha que pregar em São Paulo. Eu disse, peguei dinheiro dos livros que eu havia vendido no sábado, dei para uma menina, falei, amanhã você vai lá, compra um bolo, compra salgado, compra refrigerante, diz para ela que ela é amada pelo Senhor, fala que Jesus fez isso por ela. E ela estava muito triste, me mandaram um vídeo dela, e no vídeo ela tinha um sorriso. Eu disse, Senhor, só esse sorriso valeu a pena. Eu não acho que o que eu fiz resolveu o problema, o que nós fizemos resolveu o problema, mas nós conseguimos arrancar um sorriso de alguém que só pensa em morte. E nós precisamos nos levantar para este tempo. Fique de pé. Nesse dia que nós visitamos esta menina, e eu quero terminar com isso, era o nosso culto de podcast.
fizeram um louvor e eu subi. E eu subi para começar a falar. Eu disse, nós vamos começar o podcast. O Espírito Santo disse ao meu coração: antes de você começar, você teve uma experiência hoje de manhã. Chame à frente os adolescentes que estão com pensamentos suicidas. E eu despretensiosamente chamei. E quando eu olhei, tinha 15 adolescentes na frente. Eu falei: Senhor, a impressão que eu tenho é que eu estou enxugando gelo. Eu trabalho, prego, oro. E eles ainda vêm à frente. E eu disse: Senhor, se o meu chamado for enxugar gelo, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Mas eu vou orar por eles. E eu comecei a orar. E o Senhor disse ao meu coração: cancela o podcast. Hoje não vai ser um culto de podcast, vai ser um culto de oração. Chamei todos à frente. E eu disse a eles, e quero falar aqui hoje a mesma coisa e fazer o mesmo convite. Hoje é sábado, eu disse para eles. São 6:30 da tarde. Muitos adolescentes e jovens estão se preparando para a balada, para a prostituição, para a droga e para a bebida. Mas o Senhor diz ao meu coração que os olhos dele estão procurando em algum lugar uma galera da mesma idade que queira ter um batismo de santidade, que vai dizer: eu vou amar a minha Bíblia. E eu quero fazer esse mesmo convite. Antes de fazê-lo, eu quero saber: alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, porque esse evangelho é irresistível. Você pega o Uber é crente. Você vai fazer uma entrevista, o entrevistador é crente. Você vai comprar alguma coisa, a pessoa é crente, você fala: meu Deus, eu não quero ser crente. Não é. O livro de Amós diz que ele nos traz com laços de amor. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus, você ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. E é para isso que esse trabalho, esse culto foi feito, para que houvesse salvação. Se houver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que quer entregar a sua vida a Cristo. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas quer fazer nesta noite. Alguém? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar nesta noite. Esse lugar não é outro lugar, senão um lugar de novos começos. Então ele quer dar novo começo. Alguém quer voltar para Jesus, quer voltar? Vem aqui, irmão. Calma aí, vem aqui. Venha junto. Vem abraçar ele junto aqui, isso. É isso. Ah, mas alguém quer voltar para Jesus? O evangelho é irresistível, não resista, ele te ama. Ele já escreveu todos os seus dias, ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Dê um sinal, eu quero orar. Ah, mas alguém quer voltar para Jesus? Eu quero fazer 2 convites. Primeiro, adolescentes e jovens que querem amar a sua Bíblia e que não vão mais negociar o seu tempo com o celular, mas que vão amar a sua Bíblia todos os dias. Se você quer amar a sua Bíblia, John Piper disse: no último dia, as redes sociais serão para Deus uma prova de que a nossa falta de devocional não era falta de tempo, mas falta de prioridade. Se você quer receber um batismo de fogo e quer amar a sua Bíblia, pegue ela, saia do seu lugar e venha se ajoelhar e fazer uma aliança com Deus, dizer: Deus, eu vou amar a minha Bíblia. Eu vou amar a minha Bíblia e vou lê-la todos os dias. Saia do seu lugar, pegue a sua Bíblia, agarra ela e diz assim: eu vou amá-la. Você pode ser um adolescente ou um jovem, vem se ajoelhar aqui. E eu quero chamar aqui também. Isso, venha. Gravem Romanos 7:22 e orem: no meu interior eu tenho prazer na sua lei. Isso, venha amar a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia física, mas você quer amá-la, saia do seu lugar. Eu quero também orar por pais que você sabe que a sua casa precisa de perdão, de graça. Por pais que não vão desistir dos seus filhos, mas que vão viver os seus filhos vivendo tudo que Deus sonhou para eles, mas o momento está difícil. Saia do seu lugar com a sua família, venha orar pelo seu filho, pela sua filha, venha orar.
Há um ambiente profético. Eu sei perceber quando nós temos um ambiente profético. Talvez o seu filho e sua filha está desviada das caminhos do Senhor. Saia do seu lugar e venha clamar por ele. O lugar do seu filho e da sua filha é aqui. Se ele não está, é só uma questão de tempo. Você vai ver o seu filho voltar a cantar, voltar a pregar. Você vai ver os seus filhos desenvolvendo o chamado. Oh, eu sei que você também pode sentir a presença dele. Pai, eu quero orar por esses adolescentes. No Brasil, há uma geração sendo levantada e declarando: Pai, volte os seus olhos para nós, porque nós te amamos. Há uma geração se levantando para declarar o teu nome. Deus, nesta noite em São Caetano, volta os teus olhos para a Igreja Batista da Lagoinha. Olha para o coração desses adolescentes, eles estão fazendo um compromisso de amar a tua palavra. E o Senhor ama aqueles que te amam. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Fogo do Espírito, vem sobre esses adolescentes. Esse final de semana o Senhor está acendendo um fogo novo. O fogo que vai arder continuamente por esse amor pela palavra. Eles vão manter este fogo ao amar a palavra. Eu declaro: o Senhor marca a vida deles pelo poder que é no nome de Jesus. As famílias são do Senhor. Esses pais vieram à frente. Eu declaro sobre o lar deles paz, harmonia. Não haverá mais confusão. A droga não tem poder. A prostituição não tem poder. O homossexualismo não tem poder. O lesbianismo não tem poder. Mas no nome de Jesus, esses filhos são herança. E eu declaro agora: Pai, tira a culpa, tira o medo, tira o peso. Eles verão seus filhos na sua casa te servindo. Eu declaro, ó Pai, o fogo do teu Espírito sobre adolescentes, sobre pais. Há um tempo novo sobre a igreja. Esses adolescentes vão ver os seus pais se convertendo. Esses pais verão seus filhos se quebrantando. Eu declaro nesta noite o poder do teu Espírito. Nós ministramos cura, nós ministramos resistência. Uma geração fortalecida pelo poder da palavra, da santidade, que não vai negociar os seus valores. Não. O Senhor vai se alegrar com esses adolescentes. Uma geração forte, que não teme o bullying, que não temem ser taxados daquilo que não são, que terão um discurso irresistível do grande amor e do maior amor. Eu declaro: marca-os, Pai, marca-os com fogo e com o teu poder. Assim como marque os pais, para que eles sirvam ao Senhor com amor, com paixão, para que os filhos sejam impactados. Pai, dá graça a esses pais e mães, para que eles não briguem mais, mas que vençam pela oração, que vençam, Pai, pelas palavras de poder, de vitória, que abram a sua boca para declarar que os seus filhos são ungidos do Senhor, e verão o grande derramar de Deus sobre essas vidas. Eu creio, Senhor. Eu creio nesse ambiente profético. Levanta essa geração neste ambiente profético. Eles farão obras maiores. Eles serão maiores do que nós. Nós estamos apenas abrindo o caminho. Eu declaro.